Vamos então continuar aqui. Nós estamos no item 162 e no nosso último estudo nós paramos aqui. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e que se pode dominar pelo ascendente moral. É este ascendente que é preciso procurar adquirir, que é a conduta moral, que é o aprendizado. Continuamos então na mesma questão. Para se obter este ascendente, é preciso fazer o sujeito passar do estado de médium natural, né, sem consciência, né, médium natural não sabe, ele não tem consciência da mediunidade, para o médium facultativo, que é com consciência, sabendo que é médium, né, sabendo o que está fazendo. Produz-se então um efeito análogo, né, parecido ao que ocorre no sonambulismo, né, que nós temos o sonambulismo, que é a mediunidade inconsciente, e depois nós vamos aqui ver na aula de hoje, no estudo de hoje, o médium sonambúlico, né, sonambulismo é o médium inconsciente, mas o médium sonambúlico é uma outra questão. Então nós vamos ver agora aqui para frente, vamos continuar aqui. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético, ou seja, por aquele que é induzido, ou seja, o sonambulismo natural, a pessoa entra em transe até sem perceber, em qualquer lugar. E o magnético é dentro de uma reunião, dentro de um trabalho, com uma imposição de mãos, com um trabalho ali dirigido. Aí ele vai trabalhando, ele vai educando a sua mediunidade, e aí vão cessar, né, esses efeitos que existem fora do controle dele. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, né, se lhe dá um outro curso. E o sonambulismo magnético também é o que é provocado, né? É bom que se lembre disso, porque nós já vimos isso. Quando o doutrinador, ou que vai ali e faz uma imposição de mãos, ele está provocando o transe. Então vamos continuar. Não se detém a faculdade emancipadora da alma se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente, e o que não é sempre sempre sem perigo, né, não, você pode até pedir um tempo, né, você está trabalhando, uma mulher grávida, né, normalmente trabalha até os 3 meses, depois pede a espiritualidade, dá uma parada ali, dá uma arrefecida na sua mediunidade, né, na sua percepção, e depois de 4, 5 meses que a criança nasce, ela volta a trabalhar normal, né? Às vezes um adolescente ou uma criança que está sendo... normalmente você sabe se uma criança é médium ou não depois dos 7 anos. Antes dos 7 anos a criança ela tem uma porta aberta com o plano espiritual. Então depois dos 7 anos, se ela continua com visões, se ela continua com manifestação, aí ela é médium ostensiva. Então pode-se pedir para que dê uma arrefecida até ela ter mais condições de entender. Então isso é por um tempo curto, um pedido junto à espiritualidade maior, pedindo, né, esse auxílio para que o trabalho possa se desenvolver melhor depois. É só um tempo que é dado, porque senão vai ter problemas, porque é uma questão de escolha de trabalho. Quem é médium ostensivo escolheu esse trabalho no plano espiritual antes de encarnar. É uma escolha que foi feita, é um contrato de trabalho feito antes de encarnar. Então, por isso que ele diz: para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, existe o perigo nisso, é preciso excitar, né, estimular o médium a produzi-los à sua vontade, impondo o seu espírito. Então é o médium que tem que controlar e se impor aquele espírito que quer se manifestar. Por isso que tem hora e lugar. O médium vai ser médium às 24 horas do dia.
mas ele vai trabalhar como médium em determinados dias e em determinados horários, e aí ele tem que botar ordem na casa, né? Ele tem que organizar o seu trabalho, impondo o seu espírito. Por esse meio consegue dirigi-lo, e de um dominador algumas vezes tirânico faz dele um ser subordinado e frequentemente muito dócil. Então aquele espírito que estava ali querendo se manifestar de qualquer jeito, pedindo ajuda, não sei o quê, no momento em que ele vê que ele vai ter condições de ser assistido, de ser amparado, ele está ali junto com um grupo, né? O médium está ali junto com um grupo de trabalhadores. Aquele espírito que se manifestava ali como uma situação inconveniente, como um tirano, passa a ser dócil, vai estar ali para ouvir, para receber a ajuda. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e a miúdo mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é criança senão pelo corpo, né? O corpo é infantil, o espírito não. E que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhe são inferiores, né? Pode lhe dar o conhecimento. O ascendente é o conhecimento que ela tem de vidas anteriores, né? O cabedal, o escol que ela tem do aprendizado, do entendimento, da elevação que ela tem já conseguida em vidas anteriores, vai lhe dar moral até para enquadrar um espírito que esteja ali querendo fazer uma bagunça ou querendo fazer alguma coisa, mesmo estando num corpo infantil. Aí nós vamos ver aqui uma nota do Kardec. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e estranheza dos fenômenos, é sem contradita aquele que teve lugar em 1852 no Palatino, né, na Baviera Renana, em Bexarben, perto de Winsenburg. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome desses lugares. É tanto mais notável porque reúne mais ou menos no mesmo indivíduo todos os gêneros de manifestações espontâneas. Barulho de sacudir a casa, queda de móveis, objetos lançados ao longe por uma mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e som aéreos, instrumento tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de importância medíocre, a constatação desses fatos durante quase 2 anos, por inumeráveis testemunhas oculares dignas de fé, pelo seu saber e pela posição social. A narração autêntica foi publicada nessa época em vários jornais alemães e, notadamente, em uma brochura hoje esgotada e muito rara. Esse caso está relatado na Revista Espírita de 1858, é uma tradução que o Kardec faz, né, do que foi publicado na Alemanha, né, nesse lugar aqui que ele coloca, né, desse batedor de Bexarben. A narração autêntica foi publicada nessa época, né, 1852, em vários jornais alemães, e notadamente uma brochura hoje esgotada e muito rara. Encontra-se a tradução completa dessa brochura na Revista Espírita de 1858, com os comentários e explicações necessários. De nosso conhecimento, é a única publicação francesa que foi feita. Além do interesse impressionante que despertam esses fenômenos, são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do espiritismo. Nós vamos ver ali uma menina, né, que esse batedor, que faz barulho, ele arrasta móveis, ele abre janela, ele abre porta, ele joga gaveta, ele joga coisas, ele joga uma mesa numa lareira, e ali com luz acesa durante o dia as pessoas
tiram a menina da onde está sendo arremessada as coisas. Então, foi durante muito tempo. Depois eles levaram essa menina a gente vê isso lá na revista espírita, levaram essa menina para ser atendida por médicos, e aí ela não se teve mais notícias, porque só os médicos tinham acesso a ela. Aí o Kardec continua aqui: a moralização dos espíritos pelos conselhos de uma terceira pessoa, influente e experimentada, que é o que nós chamamos de dialogador, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz. Ao assunto retornaremos mais tarde, né? Mais tarde vai comentar sobre o caso daquele que conversa, daquele que dialoga, que antigamente se chamava doutrinador, hoje a gente chama de dialogador. E aqui nós vamos ver, nós vamos agora para a questão 163, onde ele vai falar das pessoas elétricas, né? É essa categoria de médiuns que pareceria pertencerem a pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, que é uma questão anímica, né? É uma questão de energia magnética que essas pessoas têm. Então vou voltar aqui. É a essa categoria de médicos que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito, ou seja, só é médium aquele que está trazendo a comunicação de um espírito desencarnado. Quando a pessoa tem algum efeito, quando a pessoa realiza fenômenos que são feitos por ela, a gente chama de paranormalidade, é anímico, faz parte da matéria, faz parte dela, né? É uma questão anímica. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Então a pessoa mexe, conheço pessoas que o computador fica esquisito, né? Equipamentos elétricos dão problema, são pessoas carregadas de magnetismo, de eletricidade mesmo. Isso é uma questão anímica, uma paranormalidade da pessoa. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade. Então a pessoa, além de ser paranormal, de ter aquela questão ali de ter essa eletricidade, ela também é médium ostensivo e se comunica com espíritos. Mas uma coisa não tem a ver com a outra, a gente precisa entender. Tem muito paranormal que é médium, e tem muito paranormal que é o médium comum, como todo mundo, não é médium ostensivo. E a maioria dos médiums não são paranormais, né? Então, porque a paranormalidade, a mediunidade ostensiva é anímica também, ela vem com o corpo, ela vem no DNA da pessoa. E a paranormalidade também, ela é anímica, ela vem com a pessoa. A questão da mediunidade é mediar, né? Tá na janela, pegar o recado do desencarnado e passar para o encarnado, passar para aqueles que estão aqui encarnados. Isso que caracteriza o médium, né? Ele está trazendo a mensagem, por isso que o nome do livro é Mensageiros. Os médiuns ostensivos são mensageiros, eles trazem a mensagem do desencarnado para o mundo dos encarnados, para os encarnados. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzaben, que é esse que nós acabamos de falar agora, né? Mas quase sempre é completamente independente, assim como dissemos. A única prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse caráter não existir, ou seja, quando não há uma mensagem onde não há uma questão inteligente, tem uma mesa levantando, perguntar, quem é que está aí? Se for um espírito amigo, bate sim. Se for alguém que está querendo se vingar, bate não. Duas para não. Aí a pessoa bate sim, bate uma para sim, bate duas para não. E vai respondendo, então tem uma inteligência ali levantando aquela mesa. Aí nós estamos falando com o espírito, é isso que o Kardec está querendo colocar aqui.
Todas as vezes que esse caráter, né, esse caráter da inteligência não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para se tornarem médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, quer dizer, ele acha que as pessoas que têm essas questões dessa eletricidade, desse magnetismo maior, talvez tenham probabilidade de serem médiuns de efeitos físicos, mas aí ele coloca, nós o pensamos, né? Nós achamos que sim, mas isso seria um resultado da experiência. Então ele teria que experimentar, trabalhar, analisar, para ver se há esta possibilidade ou não. E a gente vê que na maioria dos casos não, porque a maioria são poucos os médiuns de efeitos físicos hoje em dia. Na época do Kardec tinha mais, hoje são pouquíssimos. E nunca vi relatos, por exemplo, você tem o Chico era médium de efeito físico, tinha todas as mediunidades, né? O Peixotinho, um grande médium de efeito físico, não se conta nada acerca de ele causar efeitos elétricos ou panes, ou acender, ou estourar a luz, apagar a luz, ou qualquer coisa assim quando ele chegasse, por causa do magnetismo dele, né? Que é a característica dessas pessoas elétricas. Então ele não coloca, são pessoas que têm essa característica. Elas podem ser médiums ou não. É uma questão paranormal. Aí depois nós vamos para o item 2, médiuns sensitivos ou impressionáveis, porque nós terminamos aqui a questão dos médiuns de efeitos físicos, né, que era o item 1, terminou aqui, a gente começa o item 2, estamos na questão 164. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não se podem dar conta. Então são as pessoas que sentem arrepios, né? Sentem arrepio na nuca, sentem arrepio na pele, sentem o cabelo. São aquelas pessoas que têm uma certa sensibilidade e percebem a presença de um desencarnado. Esta variedade não tem caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. E a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial. Então, a impressionabilidade, a suscetibilidade, a sensibilidade dos médiuns ostensivos, ela é muito grande. Por isso que nos estudos, na reunião mediúnica, nos trabalhos que são feitos nos estudos, tem que sempre se tomar um cuidado, tem que sempre ter esse cuidado maior com os médiuns ostensivos, porque eles são mesmo mais sensíveis, eles são mais suscetíveis, porque eles estão sujeitos a uma série de sentimentos que não são deles, de ações com as quais às vezes eles não conseguem lidar direito, com espíritos que às vezes eles não conseguem entender e se comunicar direito, ou que têm dificuldade de transmitir o que o espírito está colocando. Então eles acabam ficando mais sensíveis e mais impressionáveis, com uma suscetibilidade maior. Isso é uma característica do médium ostensivo, e é o que o Kardec está colocando aqui. Quando ele diz, né, todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, e a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Essa sensibilidade é o começo, né, da manifestação mediúnica normalmente. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso não confundi-la, né? Aquelas pessoas que têm chilique, né? Aquelas pessoas que gostam de um show, que gostam de aparentar, então elas, né, começam a tremer, começam a ter, para chamar a atenção, né? Ela entra na casa espírita para dar show. Então, e existem aquelas pessoas que têm uma certa sensibilidade, e isso vai mostrando conforme elas vão estudando, conforme elas vão tendo conhecimento e o autoconhecimento, elas vão percebendo que são médiums sensitivas, que são médiums às vezes auditivos, às vezes de psicografia, às vezes até de psicofonia, que se manifesta numa idade mais até avançada, porque conheço pessoas que manifestaram a mediunidade de psicofonia com 48, 49 anos.
não haviam percebido antes, começaram a estudar, começaram a trabalhar como sustentadores, e aí começa a perceber, começa a sentir, começa a dar vazão àquilo que, porque são intuitivas, né? Então dá vazão àquilo que estão escutando, daqui a pouco estão trabalhando como na psicofonia. Mas porque por serem médiuns intuitivas, sempre ficava lá, isso é da minha cabeça, isso me veio porque eu li tal livro, isso me veio porque eu vi tal coisa. E conforme vai estudando e vai trabalhando, vai começando a ter mais confiança, e no autoconhecimento vai começando a perceber, não, isso aqui não é meu, isso aqui tem alguém aqui se comunicando. E aí, conforme vai se soltando, vai aprimorando a sua mediunidade. Aqui quando ele diz, né, difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso não confundi-la. Porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, da mesma forma que há pessoas muito irritáveis que não o sentem absolutamente. Né? E aí nós vamos lembrar, né, de Paulo, né, enquanto Saulo, no apedrejamento de Estevão, nós vamos ver que quando Estevão está ali nos braços de Abigail, Saulo está ali super irritado, porque ele descobre ali, né, que Estevão, né, o seu maior inimigo, que ele fez de tudo para que ele que mandou, que fez de tudo para apedrejar, ele é irmão de Abigail, é o Gesiel, é irmão de Abigail. E quando Estevão e Gesiel está ali nos braços de Abigail, Jesus aparece. E aí ele fala do mestre que está ali abençoando, né, e que ele perdoa o Saulo, e aí Abigail fala que o Saulo é o noivo dela. Ele fala, bom, se ele é seu noivo, se você gosta dele, é porque ele deve ser uma boa pessoa. E se ele é uma pessoa que trabalha tanto pela Torá, pela lei mosaica, a hora que ele entender os ensinamentos do Cristo, ele será um grande cristão. E aí o Saulo fica furioso. E o Cristo está ali. E o Saulo não percebe. E o Estevão o vê. Então, essa sensibilidade não é uma característica de quem é irritável. Não. Esta sensibilidade de perceber quantos estavam ali apertando Jesus e querendo ver show, querendo ver milagres, e que não eram capazes de ter a sensibilidade de saberem que estavam com um espírito crístico, né, com um espírito extremamente evoluído, elevado, que nunca na Terra teve um espírito do cabedal de um mestre, como o mestre Jesus. São poucos, né? Aquela mulher que sangrava, a hemorroíça, ela sabia e ela tinha certeza que bastava chegar perto. E quando ela chega perto, ela recebe a energia. Como, né? Jesus fala, saiu de mim uma virtude. Por quê? Ela fechou o circuito. Nós vamos olhar no livro Domínios da Mediunidade, necessidade de fechar o circuito energético para que o trabalho mediúnico, para que o trabalho de cura, qualquer tipo de coisa, precisa se fechar um circuito. E ali ela fecha um circuito com a energia de Jesus e ela recebe, a lâmpada acende, ela recebe aquela energia. Vamos continuar aqui. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela está dotado reconhece na impressão que sente não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas mesmo sua individualidade, como um cego reconhece por um certo não sei que a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza. Então nós vamos ver os médiuns sensitivos descrevendo, não, era um cheiro ruim, era uma coisa escura, pesada, né? E quando vem uma mensagem de um benfeitor, de algum trabalhador espiritual da casa, o médium coloca, nossa, uma paz, uma leveza, uma claridade, uma coisa boa. Então é o que ele está colocando. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável.
A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza, um fedor mesmo, essa que é a verdade. Aí nós vamos para o item 3, médiuns audientes. Questão 165. Eles ouvem a voz dos espíritos, como dissemos, falando da pneumatofonia, né? Nós já estudamos a pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo caráter da voz. Normalmente é só o médium que ouve, né? Porque quando todos ouvem já é pneumatofonia, né? Mas o médium que ouve, mas por ele se conversar sempre com aquele espírito, ele reconhece a voz. Pela voz, ele sabe que é aquele espírito que já se comunicou antes e por aí vai. Quando não se está por si mesmo dotado desta faculdade, pode-se igualmente se comunicar com o espírito por intermédio de um médium audiente que ocupe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium não ouve senão os bons espíritos, ou somente aqueles que chama, né? Aqueles que são evocados para virem para um trabalho, para um estudo, para um esclarecimento. Mas não ocorre o mesmo quando um mau espírito se obstina junto dele e o faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes as mais inconvenientes. É preciso então deles se desembaraçar pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então o que ele está colocando aqui? É bom quem escuta, quando escuta bons espíritos, né? Espíritos elevados. Quando escuta os irmãozinhos que estão pedindo socorro, ou quando escuta os irmãozinhos que são zombeteiros ou que são grosseiros, ele vai escutar impropérios, ele vai escutar as coisas mais absurdas. E aí ele precisa aprender a trabalhar isso, ele precisa aprender e ter o conhecimento para se blindar e para procurar ajudar e buscar ajuda, né, mandando esses irmãos para a casa onde ele trabalha, porque tem hora e tem lugar, né, para o trabalho. Tem hora e tem lugar para que esses irmãos possam ser assistidos. Isso é uma questão de estudo, de conhecimento, de trabalho, de desenvolvimento, de autoconhecimento, autoeducação do médium. E ele vai desenvolver isso no capítulo Obsessão. E aí nós vamos para os médiuns falantes, o item 4. Os médiuns audientes que não fazem senão transmitir o que ouvem não são propriamente médiuns falantes. Estes últimos, que são os médiuns falantes, com muita frequência não ouvem nada. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, né? Como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Por quê? Porque na época do Kardec havia muito médium inconsciente. Então o espírito agia diretamente no órgão fonador e o médium está ali, depois ele não lembra, né? Mas ele está ali, ele está coordenando, ele está comandando, e tem que ser assim. O médium inconsciente tem que manter o comando, tem que manter a coordenação, ele está ali afastado em transe, mas a coordenação é dele. Mas o espírito trabalha diretamente, como na pneumatofonia. Ele usa o médium de efeitos físicos para montar como se fosse uma garganta, através da qual ele fala. No médium psicofônico, ele vai agir sobre as cordas vocais e a pessoa vai falar e ela vai escutar. Se ela for consciente, ela vai escutar depois que fala, porque não é ela que está falando. A grande maioria dos médiuns psicofônicos, eles são intuitivos, eles escutam e repetem, né? Hoje em dia, poucos médiuns são utilizados desta forma, onde eles não sabem o que vai ser dito, né? Aquilo é feito à revelia deles, é o que ele está colocando aqui. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes, né? Na psicografia. O espírito, querendo se comunicar, serve-se do órgão no qual encontra mais flexibilidade do médium. De um empresta a mão, de outro a palavra, de um terceiro o ouvido. É aquele médium que só escuta e vai repetindo, é o audiente. O médium falante se exprime geralmente sem ter
sem ter a consciência do que diz. E frequentemente diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, porque não é ele que está falando, de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência, embora esteja perfeitamente desperto e num estado normal. Raramente conserva a lembrança do que disse. Em suma, a palavra é nele um instrumento do qual se serve o espírito e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio do médium audiente. Essa pessoa estranha que vai entrar em comunicação para conversar com esse espírito é o que nós chamamos hoje de dialogador. A passividade de um médium falante não é sempre bastante completa. Há os que têm a intuição do que dizem no próprio momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos a esta variedade quando tratarmos dos médiuns intuitivos, né? São aqueles que, por intuição, estão ali como se fosse, né? O espírito está ali colocando na mente dele, nós vamos ver mais para frente, e aí ele sabe diferenciar o que é dele e o que não é dele, então ele é um médium intuitivo. Pela intuição ele vai recebendo a história, ou a palavra, ou aquilo que ele vai colocar. Nós vamos ver um livro, que é um livro que foi escrito por intuição, né, pelo Edgar Armond, que é chamado Comandante Edgar Armond, que é Os Exilados de Capela. Não é um livro psicografado, ele foi um livro intuído. Vamos agora para os médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos, e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm, senão no estado sonambúlico, né? E o estado sonambúlico pode ser tanto o médium inconsciente, que é o sonambulismo, como o médium sonambúlico, que é uma questão anímica. O médium, ele sai do corpo. O fato dele sair do corpo e o espírito falar é uma questão anímica. Nós vamos ver até um exemplo mais para frente, quando a gente vê o médium sonambúlico. Nós vamos ver um exemplo que o Kardec dá aqui de um rapazinho que ele sai do corpo, ele entra em transe e ele tem como que uma visão de raio-x. Ele olha para as pessoas, olha, tem um tumor aqui, tem um problema aqui não está funcionando direito. Ele vê as pessoas por dentro. E isso é dele, é uma paranormalidade dele. Ele, em transe, é o espírito emancipado que vai e comunica o que ele está vendo. Mas ele tem junto com ele um médico, como ele chama do espírito receitador, o espírito que dá receita. E aí nós vamos ver num caso em que ele está ali dizendo para a pessoa que ela tem determinada coisa, e aí a pessoa fala, e qual que é o remédio? Ele fala, hoje eu não tenho como dar remédio, porque o espírito que é o receitador não veio. Então ali ele estava num processo só anímico, só o processo dele, né, que é o médium sonambúlico. Ele sai e ali, quer dizer que é uma questão anímica, ali é uma paranormalidade, né? A gente precisa entender. É medianímico quando é anímico e mediúnico quando ele fala com o médico. Quando ele conversa com o médico diz qual é a receita e ele dita a receita, ele é médium. Ele está transmitindo a mensagem do médico. Então ele está sendo médium. Quando ele está só vendo o que a pessoa tem e não tem nenhum espírito por perto, como nesse exemplo que o Kardec vai dar lá na frente, ele é só um paranormal. Ele é só um espírito que, emancipado, tem essa capacidade de ver a doença que as pessoas têm. Então é o que ele está colocando aqui. Vamos voltar. Há os que gozam, né, os médiuns videntes, há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm, senão no estado sonambúlico, que é ou de inconsciência ou nessa emancipação, como é o caso desse rapaz, que ele via. Ali ele era vidente, ele via o médico, conversava com o médico e passava a receita. Ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente.
É quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. São poucos os médiuns videntes que veem o tempo todo. E isso é terrível. Isso levou muitas pessoas para o manicômio. Nós vamos ver que o Chico é uma pessoa que via os espíritos o tempo todo. E isso lhe causou muito problema. Com o tempo ele começa a perceber quando é espírito e quando é encarnado, né? Às vezes ele tem dúvida. Nós temos o caso que eu já comentei aqui de uma senhora que ele fica em dúvida. Ele olha bem para ela e fala assim, mas a senhora é encarnada ou não? Aí ela fala, poxa Chico, eu tô tão mal assim, que era uma encarnada que estava falando com ele. E ele fica ali na dúvida, mas poucas vezes isso aconteceu com o Chico. Ele conseguia diferenciar, mas ele via desde criança, que isso que causou todo o problema dele, porque ele desde criança ele viu o tempo todo. Nós vemos que o Divaldo conta que quando ele era novo, ele via também o tempo todo, que ele pedia para as pessoas dizerem para ele, né, se tinha alguém ali ou não, porque ele estava vendo. Então ele está dizendo aqui, é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. A maioria dos médiuns videntes vem de vez em quando, né? Porque os que vêm sempre é complicadíssimo. Pode-se colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista, que é aquela pessoa que, né, que é aquela que tem segunda vista? Ela emancipa, ela sai do corpo, vai a determinados lugares e vê-se uma paranormalidade. Isso não é mediunidade, paranormalidade. Ela vê, fulano está em reunião com ciclano e volta. E conta, olha, eu estive em tal lugar assim, o João está com a Maria está com o Pedro, está com a Joana, está com não sei quem, estou fazendo uma reunião em tal lugar, assim, assim, assim. Isso é dupla vista, isso é paranormalidade. Então o que ele está colocando aqui, pode-se colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta sem contradita, né? sem poder se contradizer, sem poder dizer nada contra, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, que nós já estudamos, né? Nós estamos no capítulo 14 agora, nas manifestações visuais, lá no capítulo 6, nós já vimos essa questão. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os dotados da segunda vista, mas na realidade é a alma quem vê, né? É o perispírito ali que vê e vê pelo corpo todo, não se utiliza, os olhos é só uma questão do corpo físico, é só uma questão desse ego, é a alma que vê. E essa é a razão pela qual vem tão bem com os olhos fechados, como com os olhos abertos, de onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último, né, que é o cego, haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer, né, que é sobre o cego. E seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que em vida tinham pela alma a percepção de certos objetos, e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra, né? Eles não estavam completamente escurecidos, porque eles tinham algumas percepções que eles poderiam ter, eles tinham essas percepções através, né, da alma, através do perispírito, eles viam determinadas coisas, tinham percepções dessas coisas, mas eram cegos em relação ao corpo, né, a não terem visão. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver espíritos. As primeiras, né, que são as aparições, são frequentes, sobretudo no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vêm advertir que não são mais deste mundo. Então nós vamos ver a questão das aparições. Então uma pessoa viu um espírito, viu alguém, viu determinada coisa, depois nunca mais viu nada, ela é médium vidente? Não, foi uma aparição, né? Então nós vamos ver que em determinadas situações os espíritos podem ali se materializar, né? E se comunicar até com a pessoa, que são os agêneres, mas ela também pode se materializar, ela pode aparecer para uma pessoa, né, por um determinado motivo, ou até para assustar, ou até para meter medo, mas isso não quer dizer que aquela pessoa é vidente. Se isso acontece muitas vezes, aí a coisa muda de figura, mas acontece uma vez, depois não acontece mais, isso não quer dizer que ela é vidente.
E às vezes as pessoas têm sintomas e não querem dizer que elas são médiums. Nós vamos ver o Leon Denis contando que ele teve todos os sintomas, todas as colocações de mediunidade, né? Ele teve uma série de coisas até que levaram ele para uma casa espírita, para um estudo espírita. A hora que ele começou a estudar, a hora que ele se interessou, se dedicou ao estudo do espiritismo, tudo isso cessou. Ele não é médium ostensivo. Aquilo aconteceu com ele para levá-lo para a casa espírita. Então eram aparições, eram situações que montaram com ele para que ele fosse buscar, o estudo. Então é preciso distinguir as aparições acidentais, que podem acontecer e não acontecerem mais, e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver espíritos. Então ele coloca que essas aparições acidentais, elas acontecem com muita frequência com as pessoas que estão desencarnando ou logo que desencarnam, que vão se despedir. A gente vê isso nos livros do André Luiz, a gente vê isso em outros livros, que vão e se despedem daquelas pessoas que amam. Então elas aparecem para aquelas pessoas que elas amam, porque elas estão ali se despedindo. Há numerosos exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono, né? As pessoas sonham com aquelas pessoas que vieram ali em sonho se despedir. Ou mesmo quando elas vêm depois que partiram para dizer, para mostrar, olha, eu estou bem, eu tô estudando, eu tô alegre, eu tô feliz, para a pessoa, puxa, eu sonhei com fulano, ele me pareceu tão bem, a pessoa se tranquiliza ali, né, com aquela aparição no sonho. De outras vezes, são igualmente parentes ou amigos que, embora mortos desde mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem de um perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço, né? Pedir uma oração, pedir uma ajuda. O serviço que um espírito pode reclamar consiste geralmente no cumprimento, né, na execução de uma coisa que não pôde fazer em sua vida, ou no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo aquele que nos é mais estranho. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Nós vamos ver que na biografia feita do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava para desistir, né, ele ia desistir da faculdade de medicina porque ele não tinha dinheiro para continuar pagando os estudos, ele não estava vendo saída, batem na porta dele, dá aula particulares, né, ele dá aulas para poder se manter, e uma pessoa vem, contrata as aulas dele por um período longo de tempo e paga tudo adiantado. E depois essa pessoa nunca mais volta, ele nunca mais vê essa pessoa. Então, subentende-se que seria ali uma gênero, um espírito que se materializou, trouxe esse dinheiro para ele, para que ele não deixasse de fazer a faculdade de medicina. Por quê? Porque era uma missão, um trabalho que ele tinha para realizar, né, como médico, depois como médico espírita, depois como presidente. Ele vai fundar, ele vai montar ali junto e vai ser um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira. Então a medicina faz parte de todo esse desenvolvimento e de tudo que ele tinha para fazer. E ele nunca mais viu outro, então não se podia colocar que ele é o médium vidente porque apareceu um espírito uma vez. E isso é uma dedução que se faz, porque nunca mais apareceu. E veio num momento de tamanha necessidade e no qual ele já iria mesmo, não iria desistir porque não tinha outra saída. Não tinha dinheiro. E ali resolve o problema. Entre os médiuns videntes, há os que não veem senão os espíritos que se evocam, aqueles que são chamados, ele só vê aqueles, e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços da face, as vestes e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral.
Vem toda a população espírita ambiente ir, vir e poder-se-ia dizer vaguear por suas tarefas.